Bom dia, Expressional, tudo bom? Eu sou Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso desta quarta-feira, 17 de abril de 2019. Aqui você encontra seu programa diário de informação com análises políticas, comentários e entrevistas. O Duplo Expresso vai ao ar pela web em todas as plataformas sociais de segunda a sexta-feira às 6 da manhã. Aos domingos, o Duplo Expresso de domingo inicia às 16 horas. Fique atento, hoje é o último programa desta semana. Bom dia, retornaremos na próxima terça-feira, às 23 de abril. Portanto, neste domingo também não teremos o Duplo Expresso de domingo. Mesmo assim, lembre-se de dar preferência por embarcar conosco a partir de duploexpresso.com e acompanhar as publicações disponibilizadas em nosso website. Eu falo direto do extremo austral do Brasil, na cidade de Pelotas, e estarei junto com Rômulus Maia, que fala de Berna, capital da Suíça. Bom dia, Rômulus Maia. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para quem nos acompanha nessa manhã de quarta-feira, 17 de abril de 2019. É isso aí, Carlos Krebs. Vamos reforçar o aviso. Hoje é o último programa desta semana e nós voltaremos na terça-feira que vem. Isso em virtude do feriadão da Páscoa, porque aqui na Europa é um feriado maior, a segunda-feira é feriado também, e aqui em alguns países é feriado, em algumas partes de países principalmente, é feriado também na quinta-feira. Então é o caso aqui onde eu me encontro. E aí, por causa disso, eu vou aproveitar também essa Páscoa. Todo mundo aí é filho de Deus, menos o Carlos Krebs. O Carlos Krebs é filho da matéria que se tornou inteligente sozinha. Mas quem é filho de Deus, ou também quem é filho da matéria, merece um descansinho, merece aí aproveitar o feriado. Começa na quinta-feira aí o feriado, porque eles estão ensinando vocês a pescar o peixe para sexta-feira, né? Deve ser, nesses lados. Depois, segunda-feira, vocês estão muito cansados, porque os ovos de chocolate são enterrados em lugares muito obscuros, muito profundos, cansa muito procurá-los. Então, na segunda-feira, há um rebote do corpo, vocês precisam também estender o descanso. Vai ver que é isso. Você sabe que tem um feriado aqui, religioso, que não tem no Brasil? Eu não sei por quê, porque a Suíça, né, ela tem católicos aqui, mas a maior parte é protestante, mas é um feriado dedicado à Virgem Maria que não tem no Brasil, que é o Dia da Ascensão. É o Dia da Ascensão. Não, mentira, não é da Virgem, não, é a ascensão do próprio Cristo. Por que não tem esse feriado no Brasil? Diz que é o dia porque depois que ele ressuscita, parece... Gente, será que eu tô falando besteira? A ascensão, eu acho que é a ascensão de... Em maio, não é, Rômulo? Pois é, não, eu acho que é a ascensão do Cristo. Eu acho que é 100 dias depois da Páscoa, mais ou menos, assim, porque depois da Páscoa, que é o milagre, volta e tal, não é? Aí tá, ele fica um tempo, não é assim, não é direto assim, voltei e vou para cima. 100 dias não, né? 100 dias seria, nós estaríamos falando lá de agosto. Sei lá. Final de maio. Então, o que? Um mês só? Será que é um mês que ele ficou? Enfim, ficou um tempo. Eu até fiquei brincando, pô, mas esse cara sobe, desce, enterra, afunda, sobe de novo, fica circulando, e não se define em que plano ele quer ficar. Ele ficou, Carlos, olha, para com sua polêmica religiosa teológica aqui. O fato é que, quer dizer, o fato, né? Para quem crê é fato, para quem não crê não é fato. Mas, enfim, que ele ficou um tempo, e aí depois que ele subiu, e esse feriado é muito observado aqui na Europa, o Dia da Ascensão, e no Brasil não tem esse feriado, não sei, engraçado, não está no calendário. Será que a Igreja Católica não privilegia tanto esse feriado assim? Curioso isso, curioso. Mas no Brasil, que eu me lembro, o próximo feriado de relevância assim, seria Corpus Christi. Mas daí já é bem mais adiante. Pois é, e o Corpus Christi mesmo, ninguém conseguiu me explicar direito o que significa. Eu perguntei já para várias pessoas, não souberam me explicar. Alguém aí mais próximo da teologia nos diga aí o que significa Corpus Christi, que é uma coisa muito... Não é um evento bíblico, é uma coisa meio assim, não tem muito a ver com... Uma coisa meio posterior, eu acho, assim, tipo, um feriado para... mas não tem muito a ver com nenhum evento narrado no Evangelho, eu acho. Pelo menos que eu me lembro, eu conversei com as pessoas. Mas eu acho que eu estou confundindo, porque eu acho que aqui também tem um feriado da Ascensão de Maria, ou tem um dia, alguma coisa assim, eu acho que tem. Depois eu vou olhar isso, né? Isso é menos importante. Mas, enfim, era só para a gente reafirmar que não estaremos aqui a partir de amanhã e então, vamos lá, não vai ter programa na quinta, não vai ter programa na sexta, não vai ter programa no domingo e nem na segunda de manhã. Voltamos na terça-feira ao pé do canhão com o Dorix. Então é isso aí, galera.
todo mundo avisado, né? Mas hoje, nesse último programa especialíssimo, então, da semana, teremos, excepcionalmente, o Piero Larner, cujo dia de comentário é na terça-feira, mas hoje ele vem participar com a gente na quarta, porque ontem ele não podia, e Patrícia Volquier fez com ele um swap. Então, ela comentou na terça-feira e Piero Larner vai comentar hoje, aqui na quarta-feira, sobre os últimos disparos na guerra híbrida, o que ele comenta com a gente toda semana aí. Vamos dar bom dia para ele. Bom dia, Piero Larner. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo, Carlos, York, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Tudo ótimo. Ontem tivemos um dia agitado, né? Parece que muita coisa aconteceu, mas não sei se foi tanta coisa assim, não. Pois é. Piero, eu queria começar conversando com você, também mais tarde teremos o Paulão aqui para falar com a gente. Olha, ele vai falar, o Paulo César Ribeiro Lima, sobre a importância da regulação do preço do diesel. Mais uma vez, né, para os sem noção aí que ficaram atacando o Bolsonaro pelo motivo errado, né, querendo que culpando ele por fazer o preço de mercado da Petrobras cair 30 bilhões por conta dele ter feito uma intervenção política na definição do preço do diesel. Foi o Paulão aqui reforçar, tenho certeza que ele também deve ter ficado com o queixo, né, caiu o queixo, como se fala isso? A expressão de queixo caído? É queixo caído a expressão? Caiu o queixo. Ou pode ser, me caíram os butiás do bolso. O problema, cara, quando... demais. Eu fico observando isso, cara. Eu vejo que a Patrícia Volquier comigo também. Quanto mais tempo a gente vai ficando fora do Brasil, mais a gente começa a pensar a expressão em outra língua. E aí, putz, aí você fica na dúvida. Será que eu estou pensando certo ou errado em português? Às vezes eu vejo umas construções que eu faço assim, aí o pessoal fala, isso aí não existe e tal. Mas depois eu vou ver o pior que existe, ou a maneira que se fala em Portugal e tal. Mas logicamente é porque eu já estou misturando com espanhol, que eu morei na Espanha, com francês e tal. E vai ficando aquela fusão neo-romance, né? Língua do romance. Mas o Piero, eu queria começar conversando com você sobre algo interessantíssimo que a gente cantou a bola aqui, sei lá, 2 semanas atrás, quando veio aquela história, 3 semanas atrás, né? Quando veio a história lá do vídeo comemorativo do golpe de 64, que aí logo depois da repercussão ruim, surgiu lá uma pessoa, naquele para pular em cima da granada. Surgiu um empresário lá do Centro-Oeste que falou, não, fui eu fiz o vídeo e tal. E antes dele falar, a gente falou assim, vai ter alguém que vai, né, falar, fui eu tal, vai assumir a paternidade, né, fazer o que se chama adoção à brasileira. Vocês sabem aquele negócio conhecido como adoção à brasileira, aquela história assim, não é meu, mas eu registrei como meu filho. Isso é conhecido como adoção à brasileira. E aí eu falei, vai ter uma adoção brasileira, o cara vai pular em cima da granada e falar, fui eu que fiz o vídeo e tal. E aí ontem, curioso, mostrar aqui a notícia lá no 171, olha só, Santos Cruz, o general, né, do governo, assume responsabilidade por divulgação de vídeo pró-ditadura, né? A gente falou, logicamente, ia surgir lá alguém para dizer que tinha sido, mas obviamente que tinha sido alguém do governo. Não tinha sentido nenhum essa história, ainda mais pela divulgação que se deu lá nos canais da presidência. Piero, o que você achou aí dessa história que não surpreendeu nem um pouco a nenhum de nós aqui? Não, foi absolutamente reativo, né? Aos fatos que aconteceram ontem, né? Que, enfim, um teatro completo, esse negócio do Toffoli ou Alexandre de Moraes terem enviado a PF na casa do general Paulo Chagas, porque eu tenho a impressão que, evidentemente, eles só fizeram isso com carta branca, porque eles não seguiria alguma coisa muito fora do padrão, e eu não consigo ver isso. E o general fala para a base, entendeu? É como se ele tivesse tendo que dar uma resposta. Enfim, foi um teatrinho. A gente não pode considerar nada do que aconteceu ontem no âmbito maior dos movimentos que aconteceram, enfim, nos últimos anos para cá. Não vou dizer que não vai ter consequências, porque a gente nunca sabe. Às vezes um pequeno movimento os desdobramentos deles podem ser inesperados. Mas eu achei que ontem foi tudo uma jogada muito bem combinada. Assim, nem passei o dia
assim, me detendo mais em analisar os pormenores dessa coisa. A única coisa que eu consegui comentar foi um oba, porque realmente é assim, é aquela coisa, né? É óbvio que a gente não torce por isso, mas ia ser engraçado um movimento de generais da reserva conseguir acionar um pelotãozinho para ir lá fazer uma ação dentro do STF e a gente finalmente saber, né, todo mundo, a imprensa inteira, finalmente se dá conta de que as instituições não estão funcionando normalmente. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa com a qual a gente nem vai precisar ficar aqui gastando tinta com essa história, porque eu não vi grandes coisas. Vamos ver o desdobramento disso também. O fato é o seguinte, eu acho que esse general Paulo Chagas, ele é um sujeito que já incomoda muita gente dentro também, entendeu? Porque ele sempre falou demais, ele sempre foi um agitador cujo padrão está acima do resto da instituição, né? Ele é uma voz que não é dissonante, mas como que você pode dizer assim? Ela é amplificada em excesso. E isso num meio, que é o meio militar, que precisa de homogeneidade. Pode ser um discurso radical, mas ele tem que ser inteiro, entendeu? Não pode ser um cara fazendo esse negócio. Não dá certo isso aí. E a avaliação que eu li aqui no Facebook de pelo menos 2 pessoas que são ex-militares, enfim, são militares, ex-militar não existe, né? Meio que nem, sei lá, mas são militares da reserva, eles, enfim, acham também que o Paulo Chagas é uma pessoa que repercute mal lá dentro, né? Muito mais relevante é você pensar como as coisas continuam seguindo conforme o planejado, né? Que foi a viagem do Mourão na semana passada para os Estados Unidos para falar com as pessoas que realmente importam, Wilson Center, Council of Americas, e tratar do real business e não daquele show midiático feito pelo presidente, entendeu? Então, eu acho que é disso que se trata. Quer dizer, de fato, a gente tem ali uma aliança sendo costurada, mas para muito além de uma aliança entre Trump e Bolsonaro, é uma aliança entre 2 estados que tem que continuar depois das eleições. Muito bem, Pierre. É uma aliança que independe de eleição, independe de processo político, e talvez a aliança não tenha nada a ver com quem está no governo nos Estados Unidos hoje, quem está no regime no Brasil hoje também. É verdade, porque se tem coisa que qualquer um sabe é que, de repente, um democrata pode ganhar as eleições lá, entendeu? E aí você não vai botar tudo a perder por conta de uma insanidade diplomática, você está entendendo? Claro, claro. Piero, a gente sabe que no STF há muito tempo há uma coordenação com o pessoal, pelo menos a fração das Forças Armadas que estão no comando desse movimento aí, né? Eles chamavam de 64 de movimento, esse sim é um movimento, né? Esse que chegou ao poder agora, inclusive com um assessor lotado no gabinete do Toffoli. Então, eu concordo com você, eu não acho que nada disso tenha sido sem o aval. Talvez tenha tido sim uma dose de talvez, não sei nem se foi combinado com o próprio Chagas, porque ele não estava em Brasília, né, no dia. Convenientemente ele não estava em Brasília, porque o nível de constrangimento ia aumentar se ele estivesse lá. Não sei, assim, não tem como a gente saber. De fato, é uma figura muito que gosta de aparecer, né? Gosta de aparecer antes, ainda durante o processo de impeachment, durante a eleição, tudo isso daí. De fato, é uma figura que não convém muito. Mais uma vez a gente identifica, né, os veículos, não só os conservadores, mas também os progressistas, comprando pelo valor de face uma suposta briga, uma suposta crise institucional, e que o STF teria ido para cima e tal, sendo que fica faltando uma parte porque não é bem contra o lavajatismo, né? Eles foram para cima desse pessoal da franja da extrema-direita, que dá base ao bolsonarismo em alguma medida, dos militares, mas não há um ataque direto ao lavajatismo, porque vazamento, se houve, foi da Lava Jato. E a gente vê críticas a isso, mas o lavajatismo continua ausente dessas reflexões, né, Piero?
Pois é, isso que, enfim, também me atinou, sabe? Quer dizer, se tem alguma crise que pode vir alguma hora, é entre o lavajatismo e as instâncias superiores da justiça, né? Essa faz algum sentido. Não pode ser entre o STF e militares da reserva que ficam tuitando. Isso é um negócio completamente absurdo, né? Não fizeram isso em relação aos vazamentos do Grampo, né? Que foi uma coisa que é Conselho de Segurança Nacional, como diz o Paulo Henrique Amorim, é Guantánamo, né? Não vai ser por causa de um tweet ou de um general que publicamente vem falando há anos contra tudo e contra todos que isso vai acontecer. Na verdade, também tem uma questão a ser olhada aqui. Eu ainda estou estudando um pouco isso, porque veio nas conversas não só nossas, mas com o Mark também, enfim, uma colaboração que já tem alguns anos aí, desse estreitamento de relações que existe entre o judiciário e os militares, né? Eu fui puxando as listas de formandos da Escola Superior de Guerra, né? Eles têm isso publicamente lá no site, né? E é impressionante. Enfim, nominalmente, você tem o nome das pessoas todas desde sempre, mas o título delas, o que elas fazem, se é advogado, se é professor, se é militar, isso é uma coisa que vem de 2012, das listas de 2012 para cá. Eu ainda não fiz uma tabulação exaustiva disso, mas já deu para bater o olho e perceber algumas coisas, né? A primeira, bom, a grande maioria das pessoas que fazem o curso da ESG, que é a Escola Superior de Guerra, né? Para quem não sabe, enfim, isso foi nos anos 50 e começo dos anos 60, o principal aparelho ideológico de formação de quadros que depois foram cooptados pelo regime de 64 e trabalharam como uma elite orgânica, tanto empresarial quanto estatal, no sentido de dar sustentação ao regime, né? E nos dias de hoje, o que eu percebi é que depois do quadro de militares, que são a ampla maioria que fazem esse curso, que afinal é dirigido mesmo para oficiais que vão, sei lá, mais ou menos a grande maioria são de coronéis, tenentes coronéis, enfim, pessoas que estão nesse nível da carreira. Mas aí começa a entrar um monte de juiz, desembargador, procurador, delegado de polícia e, pasme, de 2016 para cá, um monte de auditor fiscal. Pois é. Em que percentual é isso dentro do corpo de alunos? Não, é pequeno. Vamos dizer o seguinte, se eu vi turmas que devem ter o quê? 100 formandos, não mais, vamos dizer, de 200 formandos, uns 30 são civis, e esse corpo aí, vamos dizer assim, 20, 25 são essa turma, desses que eu acabei de falar. A grande maioria, juízes, desembargadores e procuradores. Aí, vendo acesso a... Enfim, porque não é qualquer um que pode entrar nesse curso, não é assim, Pierão decidiu fazer o curso lá, eu vou lá e presto um negócio e entro. A tua instituição precisa ser convidada, precisa ser uma instituição parceira. Isso é decidido lá em cima. A escola deve mandar a proposição em relação à instituição, o Ministério da Defesa aprova e firma-se o convênio, né? Vendo vendo os títulos das pessoas, também deu para perceber que a maior parte são de pessoas do Judiciário e Polícia do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. E, bom, vendo esse material do Rio Grande do Sul, também deu para
eu tive acesso a um material do Ministério Público do Rio Grande do Sul, vendo como, do lado de lá, do Ministério Público, a recepção a esses convênios foi feita. Quer dizer, os banners, notícias de internet e elementos desse gênero. E o que deu para perceber? Bom, primeiro, isso é uma coisa super prestigiada no Ministério Público. As pessoas, pelo que eu soube, né, disputam a tapa. Frequentemente, as pessoas que fazem esse curso depois também ganham medalhas. Isso conta na carreira lá dentro. Quer dizer, são 1000 cruzamentos que a gente pode acabar fazendo. Mas, assim, o mais impressionante foi um material, que foi o desse ano agora, de 2019, que é essa notícia da abertura do edital para as pessoas concorrerem, né, as vagas para fazer o curso da ESG, né? E olha só o que diz aqui, né, num dos parágrafos, né? Eu vou dar uma lida, se vocês me permitirem, porque isso é extremamente revelador de uma coisa, né? Após passar por diversas modificações com o passar dos anos, desde 2006, o CSIE, que é o curso, passou a ser ministrado em 4 meses e a atender exclusivamente aos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência e do Sistema de Inteligência e Defesa, né? As reformulações transcorreram visando proporcionar aos estagiários um maior e melhor conteúdo de informações estratégicas e específicas da atividade de inteligência, de forma a prepará-los adequadamente para o eficiente desempenho de suas funções em seus órgãos de origem. Ou seja, são 2 coisas aí. Primeiro, se isso não é aparelhamento, eu não sei o que significa a palavra aparelhamento. Em segundo, estão transformando todos os procuradores em agentes da ABIN, porque é exatamente isso que se adequa ao decreto Temer/Etchegóin, lá do fim de 18, criando esse sistema integrado de Sistema Brasileiro de Inteligência, onde todas as agências de inteligência, inclusive as inteligências do Ministério Público, etc. e tal, elas acabam se subordinando ao GSI. Percebam que isso é um nível de controle das informações e de como as informações depois vão ser repassadas para os órgãos operacionais do Estado, que é gigantesco. Então é o seguinte, a ligação é muito mais orgânica do que a gente pode supor. Eu tenho a impressão que se a gente for olhar isso aqui na minúcia, vai se dar conta de que, enfim, já há alguns anos está se montando como a gente pode dizer, uma arquitetura em termos de intercâmbio desses órgãos e de aparelhamento recíproco bastante sólida, que não é uma coisa que vai ser desmontada com pequenos discursos que estão acontecendo, com fatos, com factoides, enfim, é uma coisa que simplesmente, eu tenho a impressão, veio para ficar por um período longo de tempo. Isso não é brincadeira, não. Isso aí é uma clara demonstração de construção de um Estado que, novamente, independe das correntes políticas que estejam administrando o Estado. Olha, isso é o que está... Isso, não sei, eu posso estar errado, porque eu não sei exatamente conceitualmente, mas me parece que se aproxima muito de uma definição de deep state. Quer dizer, tem algo aqui, entendeu, de acordos intrasetores estatais que estão se auto-formando, enfim, estão se adequando um ao outro e que, de fato, estão pressupondo um novo nível de atuação do Estado, né? E como a gente tem visto, quer dizer, o que é esse novo nível de atuação do Estado? É uma reforma de todo o sistema político.
Eu ia te pedir exatamente isso, Pira, que você explicasse um pouquinho essa sua tese de que o objetivo maior deles é essa reforma do Estado e a quem que ela beneficia, qual é o objetivo central disso daí, para a gente entender um pouco, porque algumas pessoas, eu vi uma discussão interessante sua ontem com o Roberto Lucena, porque ele falava, bom, mas falta combinar com o povo, porque o pessoal daqui a pouco está com fome e tal. Se o regime não se legitimar com crescimento econômico, o pessoal não vai ficar parado assistindo. E você discordava um pouco nesse sentido, falando que dá para levar mais para frente um pouco isso daí e tal. Explica esse objetivo e que você acha que isso independe do desempenho econômico. Esse é o problema, que a gente não sabe a velocidade que eles querem, mas o objetivo está claramente esse. Primeiro, vamos fazer a arrumação do Estado como um todo, para garantir que você tenha um setor que consiga, para o resto, enfim, por um longo período de tempo, pelo menos eu não vou dizer para o resto da existência, porque a gente não tem ideia nem se Estado vai existir daqui a 500 anos, mas, enfim, para a perspectiva, pelo menos, dos viventes de agora, tem um Estado que está sendo tutelado por setores que garantem que a margem de manobra daquilo que a gente conhece como política seja absolutamente reduzida, né? Então, eu acho assim, até depois a gente pode falar um pouco de economia, porque algumas coisas apareceram também que são bastante estranhas, mas o que me parece é uma sensação, obviamente é uma especulação da minha parte, mas é que eles dizem o seguinte: vamos rapidinho ajeitar esse negócio. Por enquanto, esse negócio da economia vai ficar uma bagunça mesmo, porque já está desde o governo Temer. O que importa é a gente conseguir consolidar esse nosso projeto. E consolidar esse projeto é exatamente, como você pode dizer, amarrar com barra de aço essa filigrana, você está entendendo? Dessas armações de Estado que garantem que esses poderes que antes estavam dispersos estejam muito conectados, ou seja, há uma autogarantia. Principalmente, né, Piero, para a pessoa identificar os poderes não eleitos. Então vamos pensar aí, militares, corporações, aí tem Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, né, todos esses, aí agora já auditores fiscais lá do TCU, todos esses poderes não eleitos, que sempre tinham algum grau de sujeição ao vento político, quem estava do poder, estão tentando agora se consolidar de uma forma que eles sejam menos vulneráveis ou totalmente blindados com relação à eleição, a voto, né, Piero? Claro, Não, e aí... parece fazer sentido que a gente possa imaginar os políticos eleitos como despachantes destas instituições, né? Funcionando como meros despachantes dos interesses dessas instituições. Ou como pessoas que têm cargos meramente decorativos, né? Nesse sentido, quanto mais histriônico for o político, melhor, porque menos, enfim, a inteligência do outro lado do muro, que poderia estar, por exemplo, sei lá, na universidade, na imprensa, etc. e tal, percebe esse tipo de amarração, entendeu? E o que é pior, joga-se, quando você fala isso, para as teorias da conspiração, dizendo, isso aqui e tal, quer dizer, é uma maneira completa de se fazer passar por maluco e deixar quem diz isso aí completamente desacreditado. Mas eu tenho a impressão que com isso, porque as pessoas estão muito dizendo assim, ou a economia engata em 2 meses, ou tudo vai desabar, o povo vai entrar em ebulição. Não vai, isso já está sendo levado, empurrado com a barriga há anos. Vamos lá, desde 2015, pelo menos, né? Já faz 4 anos que essa situação está paralisada assim, entendeu? O que a gente está vendo é isso, está paralisada porque você tem uma enorme arrumação de setores do Estado que não se entendem e que está provocando um verdadeiro caos no resto da vida social, né? Tanto é que, enfim, em termos econômicos, agora faz algum sentido toda essa história de que a gente não entende. Pô, mas caramba, como assim? Os caras vão entregar assim tão fácil o pré-sal, não vão entregar o pré-sal, depois vão entregar o pré-sal, vão privatizar, não vão, são nacionalistas, não são nacionalistas. Bom, é porque isso talvez nem esteja passando na cabeça.
Você tem um plano que é uma prioridade ali, que está instalada, né? Que é, basicamente, fazer um Estado a partir da visão que eles têm de mérito. É um Estado de uma classe, que agora não é mais só a representante da classe burguesa, ou nem enfim, da burguesia financista. É representante, sobretudo, de si mesma. É claro, age, vamos dizer assim, sustentado por uma manobra em que, por exemplo, o mercado caiu no colo desses caras? Claro que sim. Claro que sim. Evidente, a imprensa caiu, o mercado caiu, um monte de gente caiu, 55 milhões de pessoas caíram nessa conta. Você está entendendo? Mas não é essa a questão. O que eles estão planejando está sempre 2 passos à frente, entendeu? Em relação a essas coisas que aparecem para a gente, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Uma coisa que vai parecer que não tem nada a ver, mas vocês vão ver como tem a ver. Ou espero que eu consiga passar a ideia de que tem a ver, né? Em janeiro de 2018, Temer estava confiante, e eu peguei essa notícia ontem até, de que a reforma da Previdência que ele que tinha apresentado, isso é janeiro de 2018, né? Que a reforma da Previdência que ele tinha apresentado era o que faltava para a construção de uma candidatura única de centro, né? E vai assegurando assim a maior parcela de tempo de rádio e TV e botando de escanteio o Lula. Não é absolutamente sintomático que um mês depois, venha a intervenção federal no Rio de Janeiro dos militares que trava a reforma no Congresso. Não tem mais reforma depois disso. Uma intervenção que a gente sabe que, em termos de segurança do plano que ela visava, foi absolutamente inócua. Assim, ninguém vai me convencer algo diferente de que eles só fizeram essa intervenção simplesmente para travar completamente os planos de se formar uma coalizão de centro baseada no governo Temer mais PSDB para tentar ganhar as eleições. Ou seja, eles não estavam só neutralizando o PT ali, eles estavam neutralizando também o centro para jogar propositalmente o mercado no colo do Bolsonaro, né? Curiosamente, em agosto, quando a candidatura do Bolsonaro já estava adquirindo um maior peso, e quando começou a se falar em Paulo Guedes, isso eu vi também, ele não falou em momento nenhum em reforma da Previdência ali como o centro da coisa. Ninguém falava que ela ia ser a salvadora da pátria. Aí entra essa coisa desse magic number. Tá entendendo? Qual é o magic number? O trilhãozinho do Guedes, né? Onde ele ia arrumar o trilhão dele? Ele ia arrumar o trilhão dele com as privatizações, né? Depois, ele... Só fazendo um paralelo, aquele trilhão que eles isentaram as petrolíferas, né, no pré-sal, por exemplo. Calma que eu vou chegar lá. Porque olha só que coisa. Depois ele para, em janeiro, de falar do trilhão das privatizações e começa a dizer que o trilhão vem da reforma da Previdência. Bom, se vocês se lembram bem, a reforma da Previdência foi o que ganhou a maior densidade e foi, vamos dizer assim, o leitmotiv que conseguiu impulsionar a candidatura do Bolsonaro a ponto dela, vamos dizer assim, ser sustentada pelo mercado. Eles falavam, não, esse é o único que vai tocar uma reforma da Previdência como ela deve ser. Veja, o trilhãozinho é o número mágico, certo? Agora, ele chega, entra no governo e diz, bom, é a reforma da Previdência que vai dar o trilhãozinho, né? A reforma da Previdência começa a dar sinais de que vai dar água lá. O que ele começou a fazer há 6, 7 dias atrás? Falar de novo que o trilhãozinho vem das privatizações. Mas, olha só,
Quando ele foi falar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que foi em março, mês passado, alguém falou qualquer coisa sobre Lei Candir. Olha o que o Paulo Guedes soltou. Ele disse assim, abre aspas, evidentemente não quero ressuscitar a Lei Candir. Vamos fazer algo melhor. Você esperava ganhar 1,9 bilhão? 3 bilhões? Nós queremos te dar 4,5 bilhões daí para cima. Está falando para os estados aí, né? Em 2020, começa com ou sem pré-sal. Vamos dar acima de 4 bilhões. Vai ser muito mais do que isso. Vamos pegar o pré-sal, que vai de 500 bilhões a 1 trilhão. É dinheiro para sempre, para mudar a República Federativa do Brasil. Ou seja, olha só, ele sabe muito bem que o dinheiro vem do pré-sal. Sempre foi o dinheiro que vinha do pré-sal. Esse negócio de reforma da Previdência, vamos falar a verdade, ela foi o âmbito ideológico que conseguiu galvanizar toda uma série de apoios em torno da candidatura do Bolsonaro. Inclusive, empresariado com aquele ponto no qual sempre insiste o embaixador Samuel Pierre Guimarães, que a história de capitalização era acabar com a contribuição, então tirar um imposto que hoje em dia o empresariado paga. Eles querem fazer isso? Evidente que eles querem fazer a reforma da Previdência, é lucro a mais, do butim. Mas a coisa mesmo, qualquer um sabe que vem do pré-sal. Então, o que acontece, né? A reforma da Previdência, de certa maneira, também cumpriu um papel ideológico. Você está entendendo? Ela foi uma espécie de operação casada. A fonte do dinheiro, todo mundo sabe que vem da Petrobras, mas o dividendo político vai ficar com os defensores da reforma. Porque eles não tinham como dizer, não, deixa quieto, deixa a onda, porque a Petrobras vai salvar a pátria mesmo, entendeu? Não pode fazer isso. Você tinha que atrair, entendeu? Vamos dizer assim, um dado extraordinário, porque, enfim, a Dilma sabia também que a Petrobras ia salvar a pátria. Era com isso que ela estava contando. Ela sabia que ia passar um perrengue, entendeu? De 2, 3 anos, e que ia chegar no último ano de governo dela, ou no penúltimo ano de governo dela, com o pré-sal jorrando no bolso, ela ia de novo entrar num ciclo de expansão do Estado. Bom, deu no que deu. Os caras sacaram, entendeu? Se a gente não tira ela, o PT fica aí para sempre. Agora, foi por aí que eles, então, fizeram isso. Travaram o Congresso, aniquilaram o PT e essa base, vamos dizer assim, dita centrista, que de centrista não tem coisa nenhuma, e agora tudo que vier é lucro, porque vai vir dinheiro do petróleo, privatizado ou não, tá entendendo? É tanto que eles podem barbarizar que mesmo assim vai vir grana, vai vir dinheiro das privatizações e vai vir dinheiro da reforma da Previdência, talvez. Eu acho que não vai vir dinheiro nenhum da reforma da Previdência, e os caras vão jogar a economia lá embaixo. Então, e aí sim vão transformar isso aqui numa Venezuela completamente dependente do petróleo. Quer dizer, é um negócio completamente inacreditável o que vão fazer, mas estão contando com isso, né? E eu não sei como eles vão equacionar. Provavelmente vão equacionar com aquela velha fórmula de tocar o bolo sem dividir, você está entendendo? Faz ele crescer com concentração absurda de venda, né? Porque é mais pro tino desse pessoal aí fazer isso. Mas eu achei, enfim, esse dado do trilhão, esse magic number, entendeu? Eu até escrevi para você ontem, mas você não viu, Rômulo, que se existiria alguma métrica da internet para a gente ver quando a reforma da Previdência começa a aparecer com mais intensidade, em que meses. Eu não achei nenhum site que fizesse isso, assim, que dissesse isso. Realmente fiquei meio interessado nessa história. Mas isso não tem a ver com quando aparece os trend topics, por exemplo, do Twitter, não tem um repositório disso? Onde que eu não queria ver por Twitter nem Facebook, embora eles sejam bons termômetros, eu queria ver de fato na internet, por exemplo, quando você dá uma pesquisa no Google, né,
sei lá, vamos dizer o seguinte, em maio de 2018, apareceriam, sei lá, 1.300.000 resultados se você batesse reforma da Previdência. Em fevereiro de 2019, provavelmente esse resultado é 20 vezes maior. Então, é isso que eu queria saber, essa métrica, quando é que essa ideia da reforma da Previdência, como aquilo que vai salvar o planeta, começa a aparecer e ganhar densidade. Porque está me interessando, sobretudo, o lado ideológico dessa operação. Quando ele vira absolutamente em uníssono, entendeu? A ponto desse maluco, desse Steinbrück, que é o dono da Companhia Siderúrgica Nacional, dizendo numa reportagem na Folha, disseram assim, bom, e o que vai melhorar com a reforma da Previdência? Aí ele disse assim, tudo vai ficar bom, tudo vai se resolver. O Brasil vai entrar num grande ciclo, todos vão ser felizes. Assim, parece aqueles quadros românticos, sabe, que o cara pinta. É um negócio que beira o surrealismo, ver como os agentes econômicos estão absolutamente, como você pode dizer, isso sim é viés de confirmação. Enfim, só posso pensar numa teoria que entrou a fundo no inconsciente das pessoas, sabe? No caso dele específico, Piero, não sei se tem teatro também, porque ele quer deixar de pagar a contribuição em cima da folha dele, né? Então, ele tá tentando vender o peixe dele ali com... né? É mais propaganda do que viés. Talvez, assim, porque é um malandro, né? Eu não acredito que... É verdade. Agora, só esse detalhe, né? Que ontem essas coisas todas vieram à tona também, porque teve essa matéria no Globo feita por esse Carlos Andreasa, que não sei se vocês sabem quem é. É o neto do Andreasa, do Mário Andreasa, exatamente. E que é o editor, né? Ele trabalha no mercado editorial, é ele que editou, salvo engano, os livros do Olavo de Carvalho. Então, é uma pessoa que há muito tempo vem articulando esses pensadores aí, e publicando, né? Eu sugiro que a gente passe a chamar esse senhor de Orvalho de Cavalo, que é muito mais condizente com o que ele representa. Não sei se vocês viram a matéria dele no Globo ontem, né, o texto que ele escreveu, mas, assim, trocando em miúdos, ele diz, a essas alturas não vale a pena apoiar a reforma da Previdência, porque não vale a pena sustentar um governo autoritário e teocrático como o de Bolsonaro. Assim, é um dado interessante ver um cara que é o articulador do liberalismo de direita no mercado editorial e um sujeito influente, pacas em determinadas elites, está falando isso, né? Então, a questão é ver, isso aí é uma daquelas trincas de parede que aparece por causa de tinta, você que é arquiteto aí, Carlos, ou se é uma rachadura lá na estrutura que está começando a se manifestar. Eu acho que, enfim, é possível que esse setor mais econômico, que a gente está chamando de mercado, de fato esteja se descolando um pouco, mas se a gente retomar aquilo que estava falando há alguns minutos atrás, para mim, a armadura central, que é o plano político do Estado, ela continua sólida. A questão é, esse setor econômico está se descolando um pouco, porque ele já é desnecessário e os caras completaram a etapa que eles queriam, ou porque o sistema está entrando em fracking? Eu não sei. Realmente não sei como dizer, mas pode ser uma das duas hipóteses. É verdade. E, Piero, para a gente concluir a sua participação hoje, eu queria que você comentasse um pouco o reflexo, algo que a gente que é de fora talvez não tenha a compreensão exata, mas o reflexo de uma possível reforma da Previdência que vá além daquele plano que os próprios militares apresentaram para a sua reforma, né, das suas pensões. Eu achei muito interessante os comentários que o Marcelo discutiu com a gente ontem no Facebook, falando da questão de até que nível iria a adesão do Exército, quais são as condicionantes da adesão da base mesmo lá, do pessoal do baixo escalão, para a adesão deles ao governo Bolsonaro. Porque eles apresentaram ao mesmo tempo uma reforma muito tímida, né, e concentradora, que era boa para o pessoal de cima, mas
um pouquinho ruim o pessoal de baixo, mas não terrível, como é a reforma para o regime geral. Mas aí, ao mesmo tempo, apresentaram um plano de carreira maravilhoso, aí dando aumento, porque no final um quase anulava o outro. E aí ele falava algo no sentido de que se passasse o plano de carreira e o pessoal ia aderir, né, pensando com o bolso, sentindo com o bolso, ia aderir acriticamente ao governo. Que se não passasse não passasse esse plano, mas passasse essa reforma da Previdência light para os militares, ia ficar aquele ruído ali, mas, né, não ia ficar muito diferente do que está hoje. Agora, se por acaso no Congresso fosse construída uma reforma que trouxesse as restrições terríveis do regime geral para os militares, principalmente colocando um teto, né, nos vencimentos quando eles vão para a reforma, porque eles não fazem isso, eles continuam ganhando o valor da integralidade, aí, nesse caso, era possível que a gente tivesse aí uma insubordinação generalizada. Explica um pouquinho isso aí para a gente, Piero, para a gente concluir. Não, então, eu não tive tempo de ver os comentários dele ontem, né? Acabou que eu fiquei muito tarde fazendo coisas e não deu para ver. Mas, enfim, o que eu imagino disso aí, né? É um jogo de ganha-ganha. Por quê? O que foi apresentado é um negócio completamente absurdo. Você está entendendo? Todo mundo está perdendo e os militares estão ganhando demais. É um negócio que, como se pode dizer, fica claro o absoluto corporativismo. Eles vão aderir porque, enfim, é um patamar em termos de carreira que faz eles saírem, vamos dizer assim, de um plano que é um pouco melhor do que, por exemplo, dos professores das universidades federais, que eu tenho a impressão que são o piso, talvez das classes que têm, enfim, nível superior para cima, deve ser a pior. Mas tira eles daqui e alinha eles com esses outros setores que estão ali no topo, sei lá, auditores fiscais, etc. Esses outros setores que eles estão convidando para aprender junto com eles lá e fazer parte do grande novo Deep State brasileiro, é isso, né? Mais ou menos isso. Mas fica todo mundo, vamos dizer assim, no mesmo patamar. Você sabe o que eu sei, eu ganho o que você ganha. E o ponto é o seguinte, né? Sempre atrelado a cursos, movimentações, coisas desse gênero, que, enfim, dizem respeito a um certo mérito ou meritocracia, mas todo mundo acaba fazendo, entendeu? Assim, vem mesmo o negócio, a bonificação é garantida, né? E por que é um ganha-ganha? Porque óbvio que vai ter gritaria nisso. E talvez a chance do Congresso bloquear esse negócio não é pequena, né? Não sei como vai ser isso, entendeu? Mas eu não acho que todo o Congresso vai olhar com bons olhos isso, de ver, enfim, que todo o Estado está travado, né, para os próximos anos. As carreiras vão ficar travadas, provavelmente, não vai mais ter concurso a partir do ano que vem, as aposentadorias não vão ser repostas, isso significa que a gente vai ter que trabalhar. Ele está dizendo, 40% a 50% dos servidores vão se aposentar e a gente não vai repor. Isso significa o quê? Que quem ficar vai ter que trabalhar em dobro, né, para ganhar exatamente a mesma coisa. Mas nem que fosse ganhar mais, você não consegue trabalhar em dobro, né? E se não passa o Congresso, o que você faz? Você joga os militares contra o Congresso, que é tudo que eles estão precisando também, né, a uma altura dessa. Então, eu acho assim, é uma equação tremendamente complicada essa. Não estou vendo com bons olhos isso que vai acontecer. E eu acho que, enfim, os militares deviam pensar duas vezes se eles estão querendo, de fato, como se diz, fazer uma estratégia de comunicação social com o resto da nação. Eu já vi alguns
textos, agora putz, eu não estou nem lembrando onde que eu vi, mas de militares dizendo que, muito por conta do episódio dos 80 tiros ali, que uma grave crise de imagem poderia começar a aparecer se insistisse nessa história do exército garantindo, fazendo GLO e fazendo patrulhamento e papel de polícia. E isso está saindo do interior deles, entendeu? Então, eu acho que eles têm uma certa preocupação numa gangorra. Não pode ser tudo ao mesmo tempo, entendeu? Agora, que é irresistível para eles terem esses benefícios, porque provavelmente eles vão dizer, depois dessa, nunca mais a gente vai conseguir nada. Então, é melhor que se faça isso agora, no começo de governo, enquanto é um governo em crise, você está entendendo? Um governo que fica nesse vai, não vai, porque é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Um governo fraco, você consegue o que quer dele. E isso é uma atuação de setores do Estado que estão fazendo as suas arrumações, você está entendendo? Então, é muito melhor você ter um governo fraco do que um governo forte. Um governo forte que está solidamente amarrado a todo mundo e com compromissos de todo lado, você está entendendo? É melhor você fazer isso numa coisa que é num padrão Temer e depois Bolsonaro. Então, por isso que eu acho que eles não vão soltar o osso do Bolsonaro na presidência tão cedo assim, a não ser que aconteça alguma reviravolta muito grande, um desses ataques especulativos ao real e tal, mas, enfim, sei lá, né? Imponderáveis existem. Mas, estruturalmente, eu acho que a situação que se encaminha é mais ou menos essa. Exatamente, está muito amarrada. E aí, Piero, você falava aí da construção dessa oposição entre o Congresso e os militares por conta da aprovação ou não do plano de carreira. O Liege Vieira, expressionauta, tinha mandado ontem no Twitter, olha, você vê como você já está fazendo escola, Piero, olha, mandou o seguinte, ó. Rômulus Maia, seria paranoia imaginar que as ações de Toffoli e Moraes têm como finalidade desacreditar ainda mais o STF, tendo em vista o iminente julgamento da habeas corpus e ou ADC, né, ação por descumprimento, não, ação declaratória de constitucionalidade, no caso. O ADPF, que é a ação de descumprimento do preceito fundamental. A ADC é a ação declaratória de constitucionalidade. Referentes ao Lula, isso seria mais uma ilustração da guerra híbrida. Você vê que o pessoal já está muito desconfiado, mas infelizmente, né, Piero, a gente vê tanto a grande imprensa como a imprensa dita alternativa comprando sempre essas movimentações pelo valor de face, falando crise institucional, agora vai o racha, não sei o que tal. Mas a gente aqui fica olhando e observando, olhando e matutando, como diria o presidente Lula. Piero Leiner, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, excepcional na quarta-feira, e vemos você então na próxima terça-feira, que é quando a gente volta, é o seu dia de comentário. Ok, legal, gente. Bom dia aí para todo mundo. Boa Páscoa para você. Eu quero agradecer de novo, Piero. Foi muito boa essa conexão que tu apresentou no início. Vale a pena. Quem não assistiu, quem não estava assistindo ao vivo, que assista depois novamente, ouça com muita atenção. Essa sacada aí dessa questão da ESG tá muito interessante. Aí depois vai ter que ter um trabalho. De repente você vai ter que fazer um paper aí, Piero, que isso é importante, né? Eu tento, mas ninguém quer trabalhar com isso, entendeu? Imagina. Autocensura, pois é. Eu imagino, vai ter que ser com algum acadêmico de fora do Brasil. Aqui é o seguinte, 99% é o identitarismo acadêmico, você tá entendendo? Não rola, ninguém quer saber dessas coisas. É isso aí, valeu, Piero. Bom dia para você e boa Páscoa para você e para os seus. Conversamos aqui com o Piero Leiner, ele que é antropólogo, professor da Universidade Federal de São Carlos, que comentou com a gente os últimos disparos na guerra híbrida. E já temos para conversar aqui com a gente o Paulo César Ribeiro Lima, o Paulão, ele que é especialista em Minas e Energia, tem PhD em Engenharia do Petróleo, e é o nosso comentarista da riqueza do Brasil, grosso modo. A gente que tem que ter cada vez mais noção que nós estamos nos tornando, se já não somos, uma nação petroleira. Né, Paulão? Bom dia. Você hoje propôs falar aqui com a gente da importância da regulação do preço do diesel. E eu vou começar, Paulão, fazendo uma pergunta para você que eu já fiz para o Felipe Quintas na segunda-feira, já fiz para o Nildo Ourix ontem e vou fazer para você de novo hoje. Qual foi o seu sentimento quando você viu lideranças de esquerda da suposta resistência democrática criticando Bolsonaro por não ceder
as pressões dos acionistas minoritários estrangeiros de Nova York e barrar o aumento. Eles querem ser mais neoliberalistas, mais neoliberais do que o Bolsonaro, querem ser mais realistas que o rei, e dizendo, olha como o Bolsonaro é uma tragédia, ele fez o valor em bolsa da Petrobras cair 30 bilhões em um dia só. Paulão, a gente tem esquerda no Brasil, o que foi isso, Paulão? É surpreendente, né? A ignorância. A ignorância no Brasil, ela é generalizada, mas não é só ignorância. E generosa, muito generosa também, Paulão. Ela talvez haja muita má-fé no Brasil também, né? A gente não pode descartar a possibilidade de má-fé, né? Mas o que acontece no Brasil, né? No Brasil, a esquerda ela nega o papel dominante da Petrobras. Ela fala, não, a Petrobras não tem papel. O mercado brasileiro é aberto às exportações, nós temos concorrência no Brasil, né? Isso não faz o menor sentido, né? Nós não temos um mercado concorrencial no Brasil. E nem eu defendo que tenha, para falar a verdade, né? O que nós temos no Brasil? Nós temos uma empresa que refina 98% do petróleo do Brasil. Então, é monopólio da Petrobras? É monopólio. Deve continuar? Se a Petrobras tiver compromisso com o interesse público, deve continuar o monopólio da Petrobras no refino. Não vejo problema. Agora, o que não pode é ter o monopólio de uma empresa sem compromisso com o interesse público, né? E essa é a situação, né? A administração hoje da Petrobras, ela não tem compromisso com o interesse público e ela abusa do seu papel monopolista na prática, né? A ignorância no Brasil é tão generalizada que, se você pegar qualquer livro básico de economia, né, o que vai estar estabelecido lá? Isso pela qualquer corrente acadêmica, né? Se você tem uma empresa que tem 98% do refino, esse mercado tem que ser regulado para evitar o abuso dessa empresa, mesmo que ela fosse privada. Onde você tem um mercado com uma empresa que tem 98% da atividade, esse mercado pode ser livre. Então, o que a gente assistiu no Brasil, né, são as pessoas defendendo a total e absoluta liberdade da Petrobras de fixar preços, né? Sendo que a Petrobras é a empresa que é agente dominante. Então, nós temos aqui um prato cheio para o CAD e para a ANP defenderem tecnicamente a privatização da Petrobras. Então, o que a Dilma fez? A Dilma fez uma loucura no Brasil, né? Ela fez uma loucura. Ela abusou do papel dominante da Petrobras e pôs o preço que vinha da cabeça dela. Não tinha transparência nenhuma, não tinha política, não tinha nada, né? Era um absurdo o que aconteceu no governo Dilma, né? 3 anos muito acima, 4 anos muito abaixo, depois 1 ano muito acima. Quer dizer, se ela tivesse feito isso, né, mas tivesse mantido os investimentos na Petrobras para evitar a importação, não tinha problema nenhum. Ela podia ter feito essa política de preço, mas desde que a Petrobras caminhasse para ser refinador e atendesse a demanda de todo o mercado nacional sem importação. Então, ela fez a pior coisa que você pode imaginar. Ela suspendeu todos os investimentos em refino, o Brasil começou a importar e aumentar a dependência, suspendeu o Compércio, suspendeu o segundo trem da Berlina,
cancelou as refinarias do Nordeste e abusou do papel dominante. Então, um desastre absoluto, né, no governo Dilma. Veio o governo Temer, o desastre foi maior ainda. Por quê? Porque no governo Temer, a Petrobras passou a praticar preços acima do nosso mercado concorrencial, né? Nosso mercado concorrencial é o Golfo do México dos Estados Unidos. Lá tem um preço de referência lá. Então, a Petrobras passou a praticar preços acima do nosso mercado concorrencial. Então, na greve dos caminhoneiros, o petróleo, o diesel no mercado concorrencial estava R$ 3,00 o litro, e aqui no Brasil vendendo a R$ 2,30. E aumentando todo dia, né, aquele absurdo, né, de vender acima do preço de mercado e passando toda a volatilidade do câmbio e do preço para o mercado quase que diariamente. Não tinha como dar certo. Veio a greve dos caminhoneiros. Então, era pior ainda do que a Dilma, porque a Dilma ficou pelo menos um período abaixo, um período acima, anos e anos acima, anos e anos abaixo. O governo, no regime Temer, foi consistentemente acima do preço do mercado concorrencial do Golfo do México. No final do ano passado, né, veio uma medida provisória que garantiu subvenção econômica à Petrobras para garantir a ela o preço acima do mercado concorrencial lá dos Estados Unidos, que é o que a gente chama aqui de preço de paridade de importação. Então, a Petrobras consistentemente praticou no regime Temer um preço de paridade de importação. Quando o caminhoneiro não conseguiu pagar o preço do diesel para manter esse preço de paridade de importação, veio a subvenção econômica e aí se garantiu para a Petrobras o preço de paridade de importação via subvenção econômica. Aí a Petrobras... Paulão, por gentileza, isso aí beneficia a Petrobras ou beneficia quem recebe dividendos da Petrobras? Isso beneficia a Petrobras, os acionistas da Petrobras, os importadores. Essa política foi muito em cima dos importadores. A Petrobras ela passou a ser extremamente bem remunerada, como diz, acima do mercado. Os acionistas ficaram satisfeitos, ela ficou satisfeita, os importadores ficaram satisfeitos. E o povo brasileiro pagou para a Petrobras mais de 6 bilhões de reais de subvenção econômica e pagou aí uns 3, 4 bilhões de subvenção econômica para os importadores. Mas o povo brasileiro não sabe que está pagando subvenção econômica, né? Mas o fato é que acabou a greve dos petroleiros, reduzido também PIS/COFINS, zeraram a CID, né? E contornou-se a greve com uma subvenção econômica. Subvenção econômica é para a empresa, é para a atividade que precisa de subvenção econômica. A Petrobras ela produz o diesel 93 centavos e vende com uma margem de lucro operacional de 130%, 150%. Uma empresa que tem uma margem de lucro operacional de 130% precisa de subvenção econômica, mas isso faz parte do nosso país, né? O nosso país é... Bem, então, agora vamos falar do governo Bolsonaro, né? Aqui já é presidente Bolsonaro, não, a gente chama de regime Temer, mas aqui a gente pode questionar a eleição, mas é o presidente Bolsonaro. Ele foi eleito, em tese, democraticamente, numa eleição em tese livre. Então, a Petrobras, para manter o preço de paridade de importação, ela anunciou no dia 11 de abril que ela ia reajustar o diesel em 5,7%. Por quê? Porque desde o dia 22 de março, ela estava com o diesel lá, estava 2,1432, 2,14. E estava abaixo do preço de paridade de importação. Para chegar no preço de paridade de importação, ela tinha que chegar aí a 2,26 e veio 5,7% de aumento.
E a Petrobras, quando ela divulga 5,7% de aumento, ela fala que está praticando preço de paridade internacional. Mentira, mentira. A Petrobras mente quando fala que a empresa reafirmou a manutenção do alinhamento do preço de paridade internacional. Aí eu coloquei aí o que é a verdade e o que está sendo praticado realmente no caso do diesel. Depois a gente fala sobre a gasolina. Aí eu coloquei aí surge a primeira incoerência, pois a Petrobras não pratica preço de paridade internacional, no caso do diesel. A empresa pratica o preço de paridade de importação. Então, o que é o preço de paridade de importação? A política de preço, as distribuidoras têm como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos, mais os custos que importadores teriam, como transporte, taxas portuárias, por exemplo. A paridade, né, é necessária porque o mercado brasileiro de combustível é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar, que é verdade. Então, além disso, o preço considera uma margem que cobre os riscos, como volatilidade do câmbio e dos preços. Então, isso é o preço de paridade de importação. Então, a Petrobras mente, assim, descaradamente, quando fala em preço de paridade internacional. PPI não é isso, é preço de paridade de importação. Com relação à gasolina, ela mente também, porque nesse mesmo dia 11, a Petrobras estava vendendo gasolina no Brasil abaixo do preço de paridade com o Golfo do México, que é o nosso mercado concorrencial. Então, ela mente no caso do diesel, vendendo acima, e mente no caso da gasolina, vendendo abaixo. Então, esse é um país construído em cima de mentiras, né? Então, quando o presidente da República, mas que aumento é esse, né? De certa forma, foi muito bom, porque parecia que tinha um presidente que falou assim, não, mas empresa monopolista, empresa estatal, e ela tem liberdade absoluta para estabelecer o preço, isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Uma empresa que tem um monopólio na prática não tem liberdade para reajustar os preços. Mas aí a imprensa, toda a imprensa nacional, toda a esquerda praticamente, né? Aí vieram as críticas ao Bolsonaro, as críticas. E eu vi todos os jornais, né, para ver a ignorância ou a má-fé de toda a mídia, de todos os jornais, de toda a televisão, de todas as redes, né? Eu até aconselho um programa humorístico, que é o Jornal da Cultura. É um bom programa humorístico. Eles chamam duas pessoas lá que falam, que comentam todas as matérias, que não têm absolutamente conhecimento de nenhuma das matérias, e eles falam com a maior propriedade sobre o absurdo da interferência do presidente da República no preço do diesel. O Jornal da Cultura é um bom programa humorístico, né? Mas é a Globo News, a Eliane Cantanhede. A Eliane Cantanhede é um humor que o Jô Soares fica para trás. Ele perde para o humor da Eliane Cantanhede, que não tem absolutamente conhecimento nenhum, mas fala com a maior propriedade. Mas não, o problema dela em relação ao Jô e em relação aos humoristas de verdade é que ela erra sempre no timing, Paulo. Então, nós viemos no país da piada pronta. Aqui não tem. Aqui, o problema do Brasil é que realmente nós não temos sociedade, não temos cidadania. Então, aqui realmente, né? Mas então, né, se a gente for ver a própria legislação, né, a legislação estabelece que o abastecimento nacional de combustíveis é um serviço de utilidade pública. E então esse preço precisa ser regulado. Para onde a gente caminha? Bem, a Petrobras tendo total liberdade e cometendo abusos, né, de agente dominante ao longo de todo esse período aí, né,
ela vai ser muito questionada, porque é muito óbvio, né? Eu estou falando aqui, é só vocês pegarem lá e ver, ó, a Petrobras abusa. Se perguntarem para mim por que ela está vendendo gasolina abaixo lá do preço e não está mentindo em relação tanto à paridade internacional quanto à paridade de importação, eu não sei a resposta. Tá? Deve ter muitas conversas de bastidor, deve ter muita coisa aí que a gente nem imagina, mas eu não sei a resposta. Mas são fatos, né? Então é só a pessoa pegar e ver que são fatos. Então fica muito fácil demonstrar o abuso da Petrobras. Se a Petrobras abusa do papel dela de agente dominante, qual a saída? Né? A privatização das refinarias, estabelecer um mercado concorrencial no Brasil. Então, o presidente da Petrobras já falou que vai privatizar a metade das refinarias. Isso vai criar um mercado concorrencial? Não vai criar, mesmo que venda a metade. Para falar a verdade, nem nos Estados Unidos o mercado é concorrencial, é perfeito. Não. Lá teve um aumento da gasolina e não teve aumento do diesel na mesma proporção. Por que aumentou o preço do diesel? Porque houve um excesso de demanda e, de repente, o preço da gasolina começou a disparar nos Estados Unidos e todo mundo começou a ganhar dinheiro. Então, o que eu penso é que a Petrobras devia fazer os investimentos em refino. Isso não aconteceu com a Dilma. Começou a acontecer no governo Lula, mas com aquela roubalheira toda lá do Paulo Roberto Costa, né? Aqueles custos altíssimos dos investimentos no Comperj, na Abreu e Lima, aí a coisa desandou. Então, teve boa intenção e teve visão estratégica do governo Lula? Teve, mas teve erro de execução. O fato é que nós estamos caminhando para a privatização. Não vejo, então, nenhuma possibilidade de a Petrobras retomar investimentos em refino para que a gente seja autossuficiente e pratique um preço totalmente regulado e controlado e que atenda, e que faça uma regulação com base em custos. A Petrobras tem um custo de R$ 93 para produzir 1 litro de diesel, então ela vai ter uma margem de lucro operacional de 100%, vai vender por R$ 1,80. Mas é uma empresa totalmente controlada pelo Estado, né? Sem esses interesses de mercado, nada disso. Para falar a verdade, o erro no Brasil começa lá no Getúlio Vargas, né? Quando joga uma empresa monopolista como o SA, joga no mercado. Eu não conheço no mundo nenhuma empresa monopolista com ações em bolsa. Aqui no Brasil, a gente conviveu com isso até 97. Então, o Brasil realmente talvez a gente esteja caminhando para o caos mesmo. Né? Eu vejo o caos, e nesse caos, as refinarias sendo privatizadas e a esquerda, né? Fazendo um discurso que vai levar à privatização das refinarias. Nós, né, perdemos a eleição, apesar da absoluta falta de conhecimento também do Ciro Gomes a respeito do setor petrolífero, né, falando cada coisa, falando estapafúrdios, né? Mas eu votei nele, né? Eu tinha, pelo menos, não sei se ele consegue ouvir alguém, mas pelo menos tinha esperança de ele ouvir alguém, né? Aqui, realmente, nada razoável vai ser ouvido. Nós não vamos caminhar para a regulação, vamos caminhar para a Petrobras abusando de agente de mercado e dando todo o argumento para a ANP e para o CAD chegarem ao Congresso Nacional e fazerem um belo discurso de que só a concorrência vai resolver o problema. Não. Se o governo Bolsonaro quiser praticar o preço do mercado concorrencial mais próximo do ideal, que é o do Golfo do México, o governo Bolsonaro pode fazer isso amanhã. É só baixar um decreto e falar, olha, a partir de amanhã,
todo o petróleo produzido no Brasil e todo o diesel refinado no Brasil, a partir do petróleo produzido no Brasil, o preço vai ser o do melhor mercado do mundo, em termos de concorrência, que é os Estados Unidos. Né? Isso tem um problema? Tem um problema. Isso vai inviabilizar as importações, porque nenhuma empresa que importe vai conseguir concorrer com esse preço lá do Golfo do México dos Estados Unidos, porque elas vão ter que trazer o produto de lá. E como é que você resolve esse problema? Maior simplicidade, é só você reduzir PIS/COFINS e garantir que elas possam importar os derivados que nós somos dependentes com uma margem de lucro razoável, que acontece em todo o mercado regulado. Então, a solução é simplíssima, é facílima, mas existe espaço para alguma solução técnica com foco no país, no interesse público no Brasil? Não, não existe. Então, vamos caminhar para o caos, tá certo? Bem, tem aí o artigo, né? Tem aí a curva de preços, né, do diesel, no mês de janeiro, que quando acabou a subvenção econômica, né? Está tudo demonstrado aí tecnicamente, né, que a Petrobras ela não cumpre nem o que ela coloca no sítio dela. Essa administração da Petrobras não tem nem a dignidade de... Ela mente, né? Assim como uma tranquilidade. Então, um país sem dignidade e com os militares, né, assistindo tudo isso, né, e assistindo o Paulo Guedes defender que a Petrobras pratique o preço que ela quiser, então você tira o diploma de economista desse senhor, né? Como é que você defende que uma empresa que tem praticamente um monopólio pratique o preço que quiser? Isso não existe. Só na cabeça doentia, né, de ultraliberais, né, e isso não é nem liberalismo, né? Isso é uma cabeça doente. Agora, você pode pensar assim, mas o Paulo Guedes é um doente, ou é um desonesto, ou é um safado, ou sei lá o que é um Paulo Guedes. É difícil entender o que é um Paulo Guedes. Né? Eu não vou aqui fazer o juízo de valor. Estou falando aqui tecnicamente que o que ele propõe não tem o menor absurdo, não faz o menor sentido, que é um absurdo. Agora, você pensar que todo o país, que toda a mídia, né, todos pensam que pelo menos tem espaço, né, nos meios de comunicação, pensam como o Paulo Guedes, que a Petrobras deve ter liberdade absoluta, eu fico extremamente agradecido aqui, viu, Romulo, de estar aqui e poder falar isso, né? Porque, pelo menos, nós temos aqui o Duplo Expresso, onde a gente tem total liberdade para dizer as coisas seriamente, tecnicamente, né? Um espaço importantíssimo. Ô, Paulão, nós que ficamos agradecidos, inclusive porque na semana passada, na sexta-feira, a gente soube por um esperacionauta que você foi lá na sessão, na quinta-feira passada, ajudar a desmascarar no Congresso Nacional a questão do fundo de 2,5 bilhão. O pessoal estava assistindo a sessão, você estava aqui na quarta e não falou pra gente que você ia lá no dia seguinte participar disso. Pô, a gente podia ter ajudado a divulgar. Mas, de qualquer forma, o pessoal estava atento, viram lá e falaram, poxa, como foi minha surpresa, estava assistindo lá, de repente aparece o Paulão para falar. Conta um pouquinho dessa história aí, Paulão, pra gente lá da semana passada. Em setembro de 2018, a administração da Petrobras assinou lá aquele acordo, né, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e com o Ministério Público lá dos Estados Unidos, num determinado endereço lá, que ela ia passar informações proprietárias, informações confidenciais, informações de negócio para os órgãos dos Estados Unidos. Eu acho que há espaço aqui para uma CPI, né? Agora, uma CPI também com o Congresso que a gente tem, né? Agora, o que mais me estranha, o que mais me decepcionou, né, são os militares, né? Os militares. Eu não vou falar sobre Alcântara porque eu não conheço, mas eu vi pessoas, né, o próprio Samuel falando de Alcântara.
Alcântara eu não vou falar, mas a Petrobras, empresa estatal, fornecer todas essas informações e colocar isso no acordo, isso é improbidade administrativa, isso é crime, eu não sei o que é isso. Né? Eu fico assim, e isso não é dito por ninguém. Né? Então eu fiz questão de ir lá dizer, falo aqui também, né? Na esperança, né? Na esperança de que os militares tenham algum mínimo de compromisso, né, com o país. Né? Mas o cenário é desalentador e é um cenário de rumo ao caos mesmo. Né? E a preocupação é grande, porque é um desmonte mesmo do Estado brasileiro. O presidente da República, a independência da Petrobras, independência e autonomia absoluta da Petrobras, do Banco Central. Né? Eu recebi um e-mail de um amigo meu aqui, que eu respeito muito, né? Ele falou, mas se o Banco Central é independente, é autônomo, a Petrobras, a Polícia Federal, tira o presidente da República. Aqui, o presidente da República, todos são autônomos, então nós vamos ser... não vai haver gestão do país. Cada empresa e cada órgão vai ter a sua autonomia. Então, é o teatro do absurdo. Né? É o teatro do absurdo. Só nos resta lamentar. Né? Com certeza. Paulão, tem uma sugestão aqui que o Carlos Krebs deixou, ele teve que se retirar mais cedo, aí, porque antes de acabar o programa por compromissos profissionais, mas ele deu uma sugestão que eu acho que é muito boa. Né? A gente já recebeu o seu artigo, vamos publicar ao longo do dia junto com o extrato da sua participação, mas ele ficou muito alarmado quando você falou algo que infelizmente é verdade, que a esquerda dessa maneira está ajudando no discurso de privatização das refinarias e de outros ativos da Petrobras, por incrível que pareça. Né? Talvez não seja tão incrível não, mas tudo bem. Mas ele pediu o seguinte, Paulo, em vez de falar o que eles estão falando, o que a esquerda, de uma maneira sintética, deveria estar falando para criticar esse episódio aí do aumento ou não aumento do governo Bolsonaro? A primeira coisa, a esquerda devia reconhecer o papel da Petrobras como agente dominante. Defender que a Petrobras, né, como agente, para se manter como agente dominante, só existe uma possibilidade. Nenhum país do mundo, nenhum país tem um agente dominante onde o preço dele não seja regulado. Então, a esquerda tem que defender o quê? A regulação de preços. E a esquerda não. Por isso que eu coloquei aqui no título a importância da regulação do preço do óleo diesel. A esquerda tinha que defender a regulação do preço e fazer um debate do modelo de regulação. Agora. Porque hoje em dia, né, Paulão, esse é de uma maneira obscura que o preço é fixado, e mesmo os governos do PT e da Dilma, quando ela intervinha no preço, era uma discussão intra-Petrobras, quer dizer, uma discussão da diretoria, a discussão era privatizada, porque, de uma certa forma, a União, se comportando como um acionista, indicava uma diretoria e aí dava uma ligada lá, olha, não, faz isso aqui, faz isso aqui. E aí eles faziam uma matriz de preços, mas não é o que você propõe é o Estado regular, separar o Estado da Petrobras e o Estado regular, falar, olha, é assim, tem que abrir tantos por preço, vamos dar uma taxa de retorno X, né, muito boa, remuneratória e tal, porque você tem o poder de mercado, você tem o monopólio, então é isso que você propõe, que não seja mais uma discussão intra-Petrobras, que aí só muda o governo, muda a diretoria. Aí uma libera geral, outra intervém e tal. Você quer que seja o Estado enquanto Estado e não enquanto acionista da Petrobras, né, influenciando a diretoria. O ideal seria ter uma regulação, teria ter uma política regulatória estabelecida em lei. Agora, na ausência de lei, uma política regulatória estabelecida em decreto do presidente da República, porque ele foi eleito, então ele teria legitimidade para ter um decreto regulando essa atividade que legalmente é uma atividade de interesse público. Né? Eu lutei muito ao longo do governo Dilma para ter
transparência, clareza, lei, decreto, que o país fosse... Não, mas aquilo ali era tudo conversa de bastidor da Dilma, da Graça, né? Tudo conversa de bastidor, né? Sem a mínima transparência para a sociedade, né? Então, as consequências são sérias. A consequência dessa falta de transparência e depois com essa transparência do Pedro Parente, né, de cobrar mais do povo brasileiro do que do povo americano, né, pelo menos as distribuidoras na refinaria, aí o desastre também foi absoluto, né? E agora caminha para outro tipo de desastre. O desastre que vai ocorrer no Brasil, em termos de preço, a gente não sabe qual é, né? Eu, de certa forma, acho que a coisa... Aqui, o país é um circo tal que o presidente da República liga, o presidente da Petrobras retira o que tinha anunciado no mesmo dia, mas no mesmo dia ele fala que a Petrobras é livre para praticar os preços. Então, isso aqui é um teatro absurdo, isso aqui é uma coisa... Né? Mas ficou o recado aí, né? Eu acho que o recado ficou. E isso não vai ser apagado. O receio de uma nova intervenção pode ter ficado, né? Eles vão consertar tudo e voltar para aquela. A Petrobras faz o que quer. Faz o que quer. E se ela fizer o que quer, como ela está fazendo no governo Bolsonaro, estão todos os argumentos aí para a ANP e para o CAD defenderem lá no Congresso Nacional a privatização das refinarias, né? E caminhar para um modelo concorrencial. Então, tudo caminha nessa direção, né? Infelizmente, caminha na direção da privatização. E o presidente da Petrobras ele é tão ridículo, ele fala que o negócio da Petrobras é exploração e produção. Pô, o negócio da Petrobras sempre foi refino, distribuição, e parece que a intenção é privatizar a BR. Vejam a estupidez humana, né? Privatizar a BR. Pergunta para a Shell, para a Exxon, se ela privatiza e tira a bandeira dela dos postos, se ela deixa de ter a distribuição, né? É o circo, né? Isso aqui é um circo. Realmente, a gente vive num circo. Infelizmente, o sofrimento vai ser e sempre foi, né, para falar a verdade, do povo brasileiro. Que eu reconheço que tem outros povos que sofrem mais. O sofrimento na África, país da Ásia, é maior ainda que no Brasil. Talvez o circo lá impere, né, e deve imperar mesmo, né? O circo impera nos Estados Unidos, na Europa, também lá, né? Mas aqui dá uma certa tristeza, porque aqui é um país, né, que tem recursos, né, assim, que nenhum outro tem, né? Eu não conheço nenhum país com tanta terra, com tanta água, com tanto petróleo, com tanto minério. Então, aqui, a miséria e o desemprego geram uma certa revolta, talvez maior, em razão das potencialidades do Brasil, né? Se você está num deserto do Saara e tem problemas, né? Mas as pessoas são nômades, talvez, acostumaram a viver naquela dificuldade. Agora, no paraíso Brasil, né? Essa miséria, esse desemprego e essa falta de valores e essa polarização de coxinha com petista, com... É uma coisa assim, isso aqui realmente, olha, caminhamos para o caos, eu acho. Torço muito para estar errado. Paulo, uma calma, tem um ponderável, tem muita coisa aqui, e você certamente, mesmo com essa em alguma medida, desilusão, você está aqui quarta-feira, todo dia com a gente, indo lá ao Congresso Nacional, alguma hora esse esforço vai frutificar. É nisso que a gente acredita e também tem que acreditar para seguir. Paulão, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, e a gente volta com você na próxima quarta-feira, metendo o dedo na ferida, porque é necessário, Paulão. O pessoal tem que acordar. Tem que encarar a realidade, por mais dura que ela seja. Mas antes de ir embora, Paulão, vou pedir uma ajuda sua para ver se a gente consegue responder uma pergunta
do Liege Vieira, que é a seguinte: ele menciona uma fala do Paulo Guedes, aquela que ele falou discretamente, sem fazer barulho: já vendemos 12 bilhões de dólares de privatização. E ele pergunta o seguinte: alguém sabe o que foi torrado na surdina? Você desconfia aí, Paulão, do que seja assim, as partes principais constitutivas desses 12 bilhões que ele disse que quietinho, discretamente já conseguiu vender? No dia 5 de abril, a Petrobras comunicou a venda ilegal da TAG por 8,6 bilhões de dólares, sem licitação. E eu estou aqui, né? Você nem imagina aqui a minha luta aqui realmente para reverter essa venda da TAG. Só a TAG, então, já está perto disso aí, né? Mas são muitas vendas da Petrobras, campos em terra. Eu acredito que eles devem estar colocando isso, né? Participações em campos de petróleo, aí já chega nisso fácil. Então e tudo sem licitação, e claro, tudo ilegalmente. Então, a nossa esperança aqui é o ministro Ricardo Lewandowski. Eu tenho feito um esforço aqui enorme. Fizemos junto ao Fachin. O Fachin concordou com a nossa tese, que a venda é ilegal, mas não teve coragem para dar uma liminar. E mesmo concordando com todos os requisitos da liminar, ele mandou para o plenário do Supremo a reclamação constitucional que a gente elaborou. Está sendo feita uma petição, né, para ver se o ministro Ricardo Lewandowski ele suspende, porque a Petrobras, apesar de ter comunicado a venda no dia 5 de abril, isso ainda vai passar por outras esferas aí, vai passar pelo Conselho de Administração e deve passar talvez por uma Assembleia, porque pelo que eu me lembro, a privatização tem que passar na Assembleia Geral de Acionistas, né? Então, nós temos aí alguns dias, se não me engano, dia 24 já tem uma Assembleia Geral de Acionistas, 24 agora. Nós temos poucos dias aí para o Lewandowski suspender a venda da TAG, desses 8,6 bilhões. E aqui a gente lembra do já saudoso Fernando Henrique Cardoso, né? Que se privatizava, pelo menos privatizava dentro, né, da lei, né, da Lei 9491, e com licitação pública, contratava 2 empresas para fazer avaliação, dava oportunidade para a sociedade brasileira ir lá em frente à Bolsa de Valores do Rio, né? Questionar a venda das estatais, né? Das privatizações, né? A sociedade brasileira, pelo menos, sabia que o crime estava sendo cometido, né? Agora nós estamos numa situação que o crime é cometido, mas ninguém sabe. E aqui é mais grave porque é ilegalidade absoluta, né? Então nós não avançamos, né? Nós regredimos em relação ao Fernando Henrique Cardoso. Muito bem, Paulão. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Você ainda ajudou a responder a pergunta do Liege Vieira. Boa Páscoa para você e a gente se vê novamente na próxima quarta-feira. Boa Páscoa, viu? Um abraço a todos aí, viu? Um abraço aí. Valeu. Tchau aí. Conversamos aqui com Paulo César Ribeiro Lima, o Paulão, ele que é especialista em Minas e Energia, na riqueza do povo brasileiro PhD em Engenharia do Petróleo, e conversou com a gente sobre a importância da regulação do preço do diesel e mais uma vez mostrando como a nossa suposta resistência está perdidinha, se é que está perdidinha, é a minha pergunta. Tenho que lembrar que dois senadores do PT votaram a favor da indicação do presidente atual do Banco Central, o Bob Fields Neto, Roberto Campos Neto, que disse explicitamente na fala dele de defesa da sua indicação para os senadores que ia trabalhar pela independência do Banco Central. E aí, como eu comentei ontem ou anteontem, vai a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e publica um artigo detonando, né, os argumentos corretos
se colocando contra a independência do Banco Central. Mas como é que os senadores do partido dela votaram a favor do presidente que disse que vai fazer isso, né? Falta casar o discurso com a atuação, né? Com a ação concreta. Então, mesma coisa nessa história, né? Estão dizendo, não, a gente defende a Petrobras e tal, mas estão ajudando a legitimar o discurso de privatização das refinarias, como falou o Paulão. Então, é duro quando a gente resolve tomar aquela pílula vermelha do Matrix, não é? E ver a realidade como ela é, né, deixar de ser zumbi e ver que, né, conseguir se identificar enquanto plateia numa arquibancada assistindo a um telequete, mas é necessário. Você prefere voltar para a época que você achava que isso era resistência? Não, melhor saber a verdade, né? Afinal, conhecer a verdade, ela vos libertará. Aliás, aí voltando ao início, em que a gente falava aí de questões religiosas, mas mais do aspecto profano, no sentido de feriado, tempo de descanso da galera, mais do que pelo sentido teológico. Olha só, o mestre Rosseiro, nosso amigo, resolveu me sacanear lá no Twitter. Olha o que ele falou, Ele botou o seguinte, ele comentou até aqui o programa, né, o post do programa, estamos ao vivo lá no Twitter também. Aí o mestre Rosseiro colocou o seguinte, Rômulo, minha senhora Rosseira passou uma tarefa para você nesse feriado tão prolongado. Pesquisar sobre os feriados religiosos católicos. Olha, o pessoal ainda me sacaneia, brincadeira isso. Mas, mestre Rosseiro, eu já fiz uma pesquisinha aqui, rapidamente, né, na internet, e é o seguinte, olha só, já estou sabendo de tudo. Porque, de fato, por que eu estou confundindo, mestre Rosseiro? Porque eu cresci no Brasil, mas aqui tem outros feriados na Europa que o pessoal observa que não são observados no Brasil e vice-versa. Esse de Corpus Christi não existe na Europa, pelo menos nos países em que eu morei. E aí o que acontece? De fato, eu estava correto. Corpus Christi tem a data fixa. Acho que é daqueles que não é data fixa, né? Que muda conforme ano a ano. Mas o Corpus Christi é um feriado em homenagem à comunhão, daquela que você vai, né, à missa e tal. Aqui na Suíça até eles dão vinho também. Você toma a hóstia e também eles dão na tacinha lá o vinho. E aí eu fui falar isso para minha mãe, minha surpresa, quando fui numa missa e vi isso aqui, me falaram que no Brasil, antigamente, quando assim, nossos pais, nossos avós, tinha isso também no Brasil de dar o vinho, mas não tem mais, né? Mas então realmente não é um Corpus Christi, não diz respeito nem ao Evangelho, nem às narrativas paralelas ao Evangelho que não entraram, né? não entraram no cânone religioso. Mas então o Corpus Christi diz respeito a isso, é uma homenagem à comunhão, o rito da comunhão, que então foi uma coisa que veio depois. Agora, eu estava certo no sentido de que, quer dizer, estava certo, eu fiz uma confusão, mas depois eu corrigi, que é o seguinte, tem 2 feriados aqui, na Suíça pelo menos, de ascensões. Tem uma que é a Ascensão de Jesus, que é essa que, como eu falei, né, que ele subiu, então é o dia da Ascensão, considerado o dia da Ascensão, olha só, deixa eu mostrar aqui, eu estou lendo na Wikipedia, vamos lá, mostrar a tela para a galera, está falando, né, a festa da Ascensão de Jesus Cristo, também chamada de Dia da Ascensão ou Quinta da Ascensão, ou algumas vezes a Quinta-feira Santa celebra a crença cristã que da ascensão do corpo física de Jesus aos céus. E aí, deixa eu ver, eu estou procurando a data, quantos dias depois da Páscoa é. Bom, enfim, daqui a pouco aqui, tem um dia aí que tem esse feriado. Daqui a pouco, acho que é um mês, né? Em maio, o Krebs falou que é em maio, mas ele falou... O Krebs deu uma data fixa, mas eu acho que não é fixa, não, ela varia que nem a Páscoa. Mas aí tem outro feriado aqui, por isso que eu confundi, que esse sim tem data fixa, que é 15 de agosto. Cadê o daqui? Assumption. Quer dizer, eu acho que é on or around. Não, então ele está falando que é ou no dia 15 de agosto, ou por volta do dia 15 de agosto, que é o da Ascensão da Maria, da mãe, entendeu? Aí tem aqui também, esse aqui, na Suíça, ele é muito, 14 cantões observam como feriado esse. Então, por isso que eu me confundi, porque eu estou me ajustando ainda. Embora eu já esteja mais de 10 anos aqui, eu ainda estou me ajustando, porque esses feriados religiosos é aquela coisa que desde criança você sabe, não vai ter aula no dia tal, você vê que já assimila. Aqui eu tenho que racionalizar, e por isso eu confundi o da Ascensão de Maria com o da Ascensão do Cristo, um é em agosto, outro agora em maio, e fora isso tem esse do Corpus Christi, que não tem aqui, mas tem no Brasil. Então, né, vocês ganham uns daí, a gente ganha outros daqui,
No final, todo mundo descansa. Mas aqui, então, tem esse feriado também na segunda, que é considerada... Eu não sei por que segunda é feriado, né? Se é Páscoa, mas eles chamam de... Eu acho que é Good Monday, como se fosse Segunda Santa, uma coisa assim. Eu não sei exatamente se tem alguma coisa específica com relação à segunda-feira. O que eu sei é que é feriado também. Aqui na quinta-feira é feriado em alguns cantões. Eu acho que é o meu caso aqui. Então, gente, com isso a gente conclui o programa de hoje, concluímos a semana, inclusive, com mais uma vez repetindo, não teremos programa amanhã, nem sexta-feira, nem domingo, nem segunda, e voltaremos na terça-feira que vem. Né? Muito também a política deve desacelerar agora, principalmente depois de ontem, né? Entra aí a Páscoa, enfim, aí a gente deve voltar aí, se tiver alguma coisa excepcional, pode ser que a gente faça uma live extraordinária, esperemos que não, porque coisas excepcionais atualmente que têm acontecido não são para o bem, são para o mal, infelizmente. Mas o site vai continuar com artigos, vão publicar os do Paulão, outros artigos aí que estão na fila para ser publicados. Até bom isso, né? Uma pausa no programa que possibilita a gente, a produção, todo mundo poder pegar outros conteúdos e colocar, atualizar lá no site. Queria agradecer imensamente ao Carlos Krebs pela parceria na apresentação, assim como os nossos comentaristas, o Piero Leiner e o Paulão, Paulo César Ribeiro Lima. Queria agradecer a você, Expressionauta, que ficou com a gente até essa hora aí, que certamente já curtiu esse vídeo, já compartilhou, já comentou, já chamou um amigo, não é verdade? Já fez isso, né? Estamos combinados? Já fez, né? Se não fez, vai fazer agora. E queria agradecer também ao pessoal da produção, aí Camila Govedice, nossa produtora, o Yorkshire, a Patrícia Bouquier, a Maíra Valente, e dizer que vou ficar com muita saudade, mas é importante o descanso até para a gente poder refletir um pouco, né? Porque fica também acompanhando o noticiário, por mais que a gente tente dar um caráter reflexivo aqui ao programa, a gente fica um pouco, né, em alguma medida preso ao noticiário. Então é bom também dar um tempo para a gente poder tentar se distanciar um pouco, identificar padrões, coisas que nos ajudem na análise. Então é importante também dar essa pausazinha. Desejo a você, Expressionauta, uma boa Páscoa, feliz Páscoa junto da sua família. Aproveitem um descanso aí desse feriadão com a sexta-feira da Paixão. E a gente se vê então de volta na terça-feira. Deixa eu ver que dia é terça-feira. Abre o calendário. Terça-feira é o dia 23, dia 23, então. Olha, no dia seguinte o descobrimento do Brasil, então. Então, 22 de abril, o descobrimento. No dia 23 estaremos aqui. Mais um ano de Brasil, mais um ano de luta, né? É isso aí. Então é isso, galera. Voltamos terça-feira, 23 de abril, com mais um Duplo Expresso. Até lá.